Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar, que vai trazer aqui várias tendências em gestão de pessoas. Eu sou a Dani Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do ecossistema Great People e Great Place to Work, e tenho o prazer de apresentar por mais um ano esse webinar em parceria hoje com a Gil. Gil, você está por aí? Entra aqui, analista de conteúdo do Great Place to Work. Oi, Dani, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, Gil. É um prazer estar aqui ao seu lado, poder falar sobre as tendências, né? O relatório de tendências que a gente construiu com tanto carinho, e é muito massa a gente ter esse momento de troca e poder trazer para vocês, todos que estão nos acompanhando, essas novidades muito importantes para o mercado de trabalho. Nossa, aqui a gente está acompanhando, pessoal. Eu sempre brinco aqui nos webinars, tá, Gil? É a primeira vez que a gente faz juntas aqui, mas eu estou sempre com um olho no peixe, outro no gato, então estou acompanhando o chat privado, os comentários de vocês, vários comentários aqui. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Se quiserem colocar de onde estão nos assistindo, é legal também para a gente ter esse panorama Brasil, né? Essa abrangência Brasil. A gente agora está com aqui mais de 1.200 pessoas nos assistindo, então é realmente um sucesso e uma grande satisfação todo esse trabalho que a gente faz e poder compartilhar com tantas pessoas esses insights. Falando um pouco do relatório para vocês, né? Algumas pessoas certamente já acompanham esse material há algum tempo, outras estão chegando agora. A gente prepara esse estudo já há 6 anos, primeiro ali no Great Place to Work, hoje é ecossistema Great People e Great Place to Work, um conjunto, né, de empresas e soluções ali que temos para colocar, de fato, as pessoas no centro da estratégia. Esse tem sido o nosso grande propósito nos últimos anos, uma grande construção em cima desse propósito, e para acompanhar justamente as principais tendências e desafios em gestão de pessoas. Então, a gente fala um pouco de dor na área de gestão de pessoas, na área não, né, da gestão de pessoas, que quem faz gestão de pessoas somos todos nós, né, são todos os líderes, e também as principais prioridades, o que está nas principais agendas de negócios e o que vem caindo também, né? Então, é muito legal, a gente vai trazer aqui para vocês esse panorama em vários aspectos, né? Então, a gente começa aqui, né, porque o nosso tempo é curto também,
Mas a gente começa aqui falando um pouco da nossa mostra. Vou passar para a Gil para ela passar isso. E vocês podem fazer os comentários de vocês no chat, vocês podem fazer as perguntas também. E já vou soltar aqui uma novidade, tá? Antes de passar a bola aí para você passar a nossa mostra, Gil, a gente vai sortear 3 livros nesse webinar. Olha só que legal, né? Temos aqui agora, a Lari está passando aqui para mim, quase 1.500 pessoas. Então, para vocês participarem, né, do sorteio, vai estar no chat, né, um formulário para vocês preencherem, e no final a gente vai sortear e vai dizer aqui o nome dessas 3 pessoas que vão ganhar os livros do Cauê Oliveira, Great Leader to Work, e a gente vai falar bastante de liderança aqui, o compilado ali, né, do livro Saúde Protege, do Dr. Pedro Chiozawa, né, que está à frente ali da Great People Mental Health, né, liderando toda essa parte de saúde mental, e o meu livro, 25 anos de história na gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Então, um panorama histórico aí das melhores empresas. Então, preencha um formulário que no final a gente vai sortear. Agora vamos lá, vamos falar da nossa amostra de 2023. Gil, passa aí para a gente. Vamos entrar no relatório, vamos desvendar aqui essas tendências de gestão de pessoas para 2024. Essa pesquisa, a gente fez ela entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Participaram da nossa pesquisa 1.864 respondentes, né? E aí a gente vai trazer as principais áreas e setores que participaram, né? Destaque para tecnologia, né, que tecnologia, serviço e indústria, que foram os setores de atuação da empresa que mais participaram e se envolveram, né, nessa pesquisa. Vocês estão vendo o slide aí agora. Então, destaque para essas 3 que entraram aí com 15% cada uma, acima de 15% cada uma da nossa pesquisa. E também, se a gente for entrar um pouquinho mais sobre o número de funcionários, né, que é no próximo slide, a gente vai falar sobre esse tamanho. Ó. Há empresas que participaram em relação ao número de funcionários, 39,2% é de empresa de 10 a 100 funcionários, tá bom? E 27,2% são de empresas de 101 a 500 funcionários. Vale destacar também aqui o número de pessoas que participaram de empresas que têm mais de 10 mil funcionários, 5,8% para a composição dessa nossa amostragem, tá bom? E falando um pouquinho sobre o cargo, destaque para a participação e aderência da gerência. Muitos gerentes participaram da nossa pesquisa, se envolveram com essa gestão, o que é interessante, porque a gente vai falar bastante sobre liderança, sobre o papel da liderança dentro da gestão de pessoas e as principais tendências e desafios. Então, é muito interessante a gente ver que 21,8%, 24,8% das pessoas que participaram são gerentes e 21,7% são coordenadores e supervisores das suas empresas, estão atuando como coordenadores e supervisores das suas empresas. Dani. Legal, muito bom. Acho que é uma super representação ali, né? A gente tem a tecnologia puxando, mas tem uma amostra de todos os setores, né? O que dá para vocês que estão nos assistindo aí se encaixar também dentro dessa nossa amostragem, certamente vão se identificar com alguns dos desafios e prioridades que a gente vai colocar aqui. Aliás, vamos falar deles, né? Mercado de trabalho, de uma forma geral, acho que nosso suporte aqui, né? Eu coloquei meus óculos, né, pessoal, porque não estou enxergando essas letrinhas, então a gente está aqui olhando para. Maravilha! Como você percebe as oportunidades de negócio da sua empresa? Essa é uma pergunta que a gente faz praticamente desde o relatório, do primeiro relatório ali, né, de 2019, né? E olha só que interessante, no ano passado a gente já observou um menor otimismo, não um maior pessimismo, mas um menor otimismo da nossa amostra em relação às oportunidades de negócio. Eu costumo brincar que o brasileiro é otimista por natureza. A gente é otimista, é um povo otimista. Então, mesmo em épocas de pandemia, em épocas de grande incerteza, como foi 2020 para 2021, 21 para 22, que a gente estava num cenário de grande incerteza, a gente se mostrou mais otimista, né? De 2023 para cá, então a gente tem ali, né? Teve hoje um pouquinho mais otimista do que o ano passado, mas continua menos do que na nossa série histórica ali para trás. E fomos por mais um pessimismo? Não,
não, a gente foi para um brasileiro com um pouco mais de incerteza, né? Então, aqui a gente vê que tinha ali praticamente um platô, 16% a 19% até 22%, e 23 e 24% a gente está ali, né, praticamente numa margem de erro, 30% de pessoas que enxergam esse cenário com maior incerteza. Pessimistas, praticamente a mesma coisa, não muda, né? A gente tem ali esse 1% de pessimistas, como eu disse, nós somos ali um povo otimista com um pouco mais de incerteza, e devido, né, quando a gente olha esse, por que a gente, talvez, fazendo uma análise desse humor do mercado, talvez, colocando as nossas variáveis, a gente teve de 2022 para 2023 um cenário de eleição, né? Então, uma mudança de governo, juntamente com guerras, e já respingando aí, falando em mercado de trabalho, as demissões que começaram a acontecer ali, as demissões em massas, principalmente no setor de tecnologia, que continuam, né? Então, assim, essa pesquisa, a Gil colocou, ela é respondida no final de 2023 e começo de 2024, e é um período em que a gente já observava alguns encolhimentos ali, né, Gil, na força de trabalho. Isso pode refletir esse humor, né? Um humor de maior incerteza em relação aos anos anteriores. Sim, sim. Só para pegar esse gancho, Dani, eu acho muito interessante, porque é um reflexo mesmo da nossa sociedade. A gente entende muito, a gente conseguiu ver nesse relatório bastante reflexo em relação ao aspecto social, em relação a essas transformações, mudança de governo, mudança de cenário político, as guerras que estão acontecendo, como bem você refletiu, Dani, trazem muitas perguntas, trazem muitas inseguranças, e é interessante a gente perceber que a gente não cresce em sensação de que não vai dar certo, a gente só fica aí. E será que a gente consegue? Será que a gente consegue? A gente não vai para o pessimismo, a gente só vai para a incerteza mas com um olhar ainda mais otimista, né, que está crescendo. Sim. Falando dos desafios, né? Acho que a gente tem dois grandes pilares nesse estudo desde que ele nasceu. Entender quais foram os principais desafios do passado e as principais prioridades do presente, né? Então, falando dos desafios, é legal que a gente está trazendo para vocês também um ponto dessa série histórica, o que nos permite, né, ter uma análise mais profunda dos fatos em si. Então, quando a gente olha para os desafios de 2021, né? Olha só que interessante a ordem. Os desafios de 2021, a gente tinha a adoção de novas políticas e formatos de trabalho como maior desafio. A gente estava aí passando um ano de pandemia e estava naquela indecisão, volto, não volto, é híbrido, não é híbrido, se é 3 e 2, se é 4 e 1, né? Toda aquela discussão, esse entrou como grande desafio das agendas. Em segundo lugar, comunicação interna, né? A comunicação, ela se coloca, principalmente no período de pós-pandemia, como um grande desafio das organizações, né? Então, a gente vê muito isso dentre os nossos clientes, né? Esse desafio de você ter uma comunicação eficiente, constante, abrangente para todos os funcionários nesses modelos que mudaram muito. Então, ela entra ali em 2021 com um grande desafio, a gente vai ver que é uma prioridade também, e não sai, né? Entrou para ficar, né, Gil? Ela entrou ali para ficar nesse ranking. E o desenvolvimento e capacitação da liderança. A gente vai falar mais da liderança logo mais. Pode voltar só um slide, David, que a gente estava olhando aqui? Já em 2022, a gente tem ali a adoção de novas políticas e formatos de trabalho de novo, né? Ou seja, ficou um ano lá definido e isso continua um grande desafio. Comunicação interna batendo, e olha que interessante, entra a saúde mental, né? A saúde mental entra pela primeira vez em 2022 nesse ranking. E no ano passado, os principais desafios, a saúde mental, pela primeira vez, ela pula de terceiro, portanto, para primeiro lugar, né? Despertando ali o maior desafio das organizações em 2023, então, foi entender e lidar com a saúde mental dos seus funcionários. Comunicação interna batendo ali, como eu disse, na agenda, e o desenvolvimento da liderança, que a gente vai também trazer ali nas prioridades. Dani, tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que esse ano a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como a volta do trabalho presencial 100% aconteceu com maior força e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas isso é um marco da comunicação interna, tá na segunda posição,
é interessante porque nem mesmo esse retorno 100% presencial modifica essa impressão do desafio da comunicação interna, porque muitas pessoas, muitos gestores, muitos gerentes dizem sobre essa proximidade física para poder facilitar a comunicação interna, e não é necessariamente uma verdade, como a gente tem visto, né, pelas respostas do nosso relatório aqui. A comunicação interna é um desafio muito mais amplo, que vai fazer com que as pessoas se sintam pertencentes dentro da sua empresa. Então, é um pouco mais, né, um pouquinho mais sério, um buraco um pouquinho mais embaixo. Perfeito. Agora a gente vai, acho que a gente já passa para as prioridades. Então, desafios é um dos grandes pilares, o outro são as prioridades. Desafios pensando na agenda passada, prioridades na agenda presente. E quais são as prioridades da gestão de pessoas em 2024, né? Nesse ano, a gente fazendo nossa pergunta ali no final de 23 e começo de 24. E ali, de novo, a gente tem, pelo terceiro ano consecutivo, a gente viu que apareceu nos desafios, mas está aqui nas prioridades pelo terceiro ano consecutivo, desenvolver e capacitar a liderança. O que a gente vem olhando, observando no cenário, diante de tudo que a gente estuda, né, e acompanha o mercado de trabalho ao longo dos anos, é que esse mundo ele vem mudando muito rapidamente. A gente tem ali, né, a pauta do ano, sem dúvida, é a inteligência artificial, quanto que isso vem mudando a forma da gente trabalhar. E a gente passou por 4 anos por um período de pandemia. Então, tudo que veio mudando de forma, desde que o mundo é mundo, ele está mudando de uma forma muito acelerada. Isso respinga numa mudança nessa forma de trabalhar e exige um novo perfil da liderança, né? Então, assim, reforçando aqui a frase que eu sempre uso, quem faz gestão de pessoas na ponta e na prática é o líder. Então, embora aqui a gente tenha certamente muito pessoal de gestão de pessoas, né? Pessoas ligadas à área de RH, quem está fazendo essa gestão, quem está traduzindo essa nova cultura, essa nova forma de fazer gestão, é o líder. E então vem essa demanda urgente de capacitar essa liderança para esse novo momento que a gente está vivendo. Vamos falar só dos 3, porque a gente tem muito material para passar, né, Gil? Cultura organizacional, engajamento de pessoas, né? Ela entra aqui na lista de prioridades. E por que entra na lista de prioridades? Porque a gente vem olhando também uma certa... Eu ouvi uma frase de um gestor na semana passada, falando que está sentindo uma certa apatia das pessoas na sua empresa, né? Um desengajamento, né? Uma certa desconexão com o trabalho. Então, entra aqui na pauta de prioridades como engajar essas pessoas. Ou seja, isso tem tudo a ver com o que a gente faz no ecossistema, né, Gil? Assim, por todos os lados, olhar para a saúde mental, olhar para a liderança, olhar para políticas e práticas de ESG, para você conversar melhor e ter uma melhor empresa para trabalhar, para justamente você engajar mais pessoas que têm sido assim uma dor dos profissionais de uma forma geral. Exatamente, né? Eu acho que é mais fácil você engajar as pessoas quando as pessoas se sentem realmente grandiosas, né? Quando elas se sentem o foco também e parte da empresa, né? Por isso que é importante a gente pensar nessa capacitação da liderança. A gente vai falar um pouquinho aqui nos próximos slides sobre algumas questões que aconteceram, né, em relação ao mercado de trabalho. Se a gente passar para o próximo slide, David, rapidinho, a gente vai ver que em 2023 a gente teve aí alguns cenários de demissão em massa, né? A Dani falou lá no começo sobre a questão da tecnologia, o setor de tecnologia sofreu bastante e ainda está sofrendo com alguns números de demissão e alguns cenários de demissão em massa. Isso também pode ser um pouco do reflexo sobre a transformação digital que foi impulsionada ali pela corrida no período da pandemia. Então, todo mundo estava aumentando seus times de tecnologia, todo mundo estava querendo contratar pessoas de TI, e, de repente, depois que a pandemia é encerrada, essas empresas olham para esse setor e começam a reorganizar, né? Isso pode ser um pouco desse reflexo, mas a realidade é que tem batido um pouquinho ali nesse cenário, né, Dani? Sim, sem dúvida. A demissão em massa, inclusive, quando a gente olha em relação ao ano passado, ela aumentou. Né? Aumentou muito, Dani? Não, mas aumentou. Né? Então, da nossa série histórica, também foi o ano que mais tivemos demissão em massa, que pode refletir aquele humor que a gente passou
ali no início. A Giovana fez uma pergunta, gente, estamos com quase 3.000 pessoas nos assistindo, muito super obrigada aí pela audiência, podem mandar realmente seus comentários, a gente está olhando aqui. A Giovana colocou uma pergunta que eu vou tentar responder rapidinho para a gente passar, mas a gente está aí super aberto depois a trocar mais ideias, Giovana. Sim, né? Sobre a questão da nova geração, a gente vai falar também dela aqui rapidinho. Eu acho que assim, o tema do ano é inteligência artificial e novas gerações, né? Então a gente tem falado muito disso, tem impactado sim, é uma geração que entra no mercado de trabalho ou começa no mercado de trabalho aí num momento muito delicado, que é o momento de pandemia, né? Então, assim, aprendendo a lidar, então eu trabalho remoto, ou trabalho dessa forma, depois entende que o trabalho é de outra forma, é exigido um novo retorno, tem todo um componente de características diferentes, né? Não necessariamente só por ser de uma nova geração, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, depois a gente pode colocar aqui no ecossistema Great People, né? Será que o X ou foi para o Great Place? Enfim, tá em algum lugar aqui, falando um pouco dessa questão do desafio da geração, né? Muito é um componente da juventude, né? Então a gente tem jovens que entram com novos anseios e acabam impactando e provocando novas mudanças no mercado de trabalho. Então a gente tem visto sim esse componente geracional. Aqui a Gil rapidamente colocou aqui, o título do artigo é Geração Z é o Novo Y, né? Então a gente discute um pouco sobre isso e que sim impacta, Giovana, aí no engajamento sim das empresas. Podemos passar aqui, David, para o nosso aqui. Em 2.000 empresas, só falando ainda do cenário de mercado de trabalho, né, Gil? A gente tem um cenário aí de uma demissão um pouco maior do que nos anos anteriores e uma contratação um pouco mais tímida do que nos anos anteriores também, né? Embora a gente tenha um aumento, né? 47% pretende aumentar, mas não é nem metade. Então, nos outros anos, a gente passava um pouco de 50% numa perspectiva de aumentar o seu quadro. Esse ano, um pouco menos da metade pensa em aumentar, 30% ali em manter o seu quadro, você tem uma porcentagem que não sabe ainda, e 8,5%, né, 8,5%, que dizendo já que vai reduzir o quadro de pessoas, o que é maior também quando a gente compara com o ano passado. Exatamente. E aí, quando a gente fala sobre as áreas, né, que a empresa pretende contratar mais profissionais, a gente vê destaque aí para suporte, operação, relacionamento e vendas e tecnologia. E aí é interessante a gente pensar como a tecnologia, ela entra tanto na ponta de contratação, quanto na ponta ali da demissão em massa, que aquele cenário de desligamento também. Então, é um setor que está bastante aquecido mesmo, é um setor que tem atravessado bastante esse cenário da busca por profissionais qualificados, de fato. Essa qualificação tem sido um desafio para o setor de tecnologia também, os gerentes têm falado bastante sobre isso, as pessoas em cenário de contratação têm falado sobre o desafio de fazer um processo seletivo de contratação dentro do setor de tecnologia, a gente tem bastante cliente que fala sobre isso, e é interessante a gente perceber que essa timidez no aumento das contratações nesse ano, né, que menos empresas estão com essa disposição, ainda está focado ali nesses 3 principais ali, que é o suporte, operação, relacionamento e vendas, que é muito importante para as empresas, e a tecnologia. Perfeito, Gil. Podemos passar aqui, David, para o próximo ponto. Sobre a dificuldade de preencher vagas, né? Não sei vocês aí como estão sentindo, né? A gente sente essa dificuldade no mercado de uma forma geral dos nossos clientes, uma pauta que continua aqui no nosso relatório, né? Então, mais de 50%, de 56,4%, tem essa dificuldade, ou seja, de contratar. Embora você tenha ali pessoas falando, eu tenho poucas vagas, então a gente imagina que tenha mais pessoas disponíveis, mas assim, às vezes demora muito para fechar essas vagas, porque você não encontra as pessoas necessárias com a qualificação necessária para preencher as vagas. Acho que o próximo vem a questão das principais dificuldades, né? Então, aqui a gente tem a gente pergunta, tem? Tem, a maioria tem. E quais são essas principais dificuldades? Ali, a grande maioria, né, quase 80%, 79%, coloca a falta de profissionais com qualificação para o cargo, que é uma dor que a gente encontra no mercado de trabalho brasileiro há muitos anos. Né? E ela vem se acentuando com todas as necessidades de novas habilidades, aí tanto as soft skills, a gente passa com ela aqui na sequência, quanto as hard skills. Aliás, acho que é interessante a gente passar já aqui o próximo slide,
porque a gente tem um equilíbrio, né? Não, acho que a gente não colocou, mas dá para falar? Não, tranquilo aqui. A gente tem um equilíbrio esse ano das soft skills e das hard skills, né? Então, quando a gente pergunta dentro das principais habilidades exigidas, acho que a gente vai falar lá na frente, achei que estava aqui na ordem, mas a gente tem um equilíbrio. Eu preciso de pessoas com competências comportamentais desenvolvidas, mas também com competências técnicas desenvolvidas. Então, há esse gap de uma forma geral. Próximo pilar, né? Então, aqui, gente, para explicar para vocês um pouco da divisão do nosso relatório, que depois vocês vão poder baixar, tem o highlight do mercado de trabalho, né? Que é isso que a gente passou: mais bem-humorado, mais mal-humorado, mais aquecido, menos aquecido, com demissões e contratações e principais áreas e tal. E agora a gente entra nos outros tópicos da pesquisa, começando por diversidade e inclusão, da qual a Gil aqui é super especialista. É isso, né? A gente, antes da gente entrar nessa questão, dentro lá das prioridades, a gente percebeu que a diversidade e a inclusão, ela caiu dentro das prioridades para as empresas, principalmente em gestão de pessoas. Isso é uma tendência mundial, uma tendência global, meio que um pouco do olhar em relação à diversidade e inclusão tem caído um pouquinho mais da atenção, as pessoas têm voltado a atenção para outras questões, principalmente a saúde mental e outras abordagens, e deixando um pouquinho a diversidade e a inclusão de lado, o que é bastante alarmante se a gente for pensar no nosso cenário nacional, no nosso cenário mundial, no nosso cenário global, né? Se a gente for parar para pensar aqui no Brasil, a gente tem um cenário de desigualdade muito forte na presença da presença feminina e a presença masculina dentro das empresas, aí em relação aos cargos que essas mulheres ocupam, a presença de mulheres negras dentro do mercado de trabalho, então a gente tem uma questão muito forte racial. O nosso país ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo, se a gente for olhar para as análises da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e do Grupo Gay da Bahia, e também há uma questão muito forte de despreparo em relação às pessoas com deficiência. Então, olhar um pouquinho para a diversidade e inclusão nessa queda chamou bastante atenção para o relatório, porque ainda é uma questão que não está longe de ser resolvida, né? Se a gente passar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que sim, as empresas ainda consideram a diversidade e a inclusão como uma pauta estratégica dentro da organização. A grande maioria ainda considera, é uma porcentagem que se mantém nos últimos anos de pesquisa acima da média, né? Ou seja, mais da maioria das pessoas respondem que ainda tem esse olhar estratégico em torno da diversidade e da inclusão, mas ainda há um problema muito sério em relação à maturidade. O que é essa maturidade, né? É ter um time ou um comitê que acompanha a agenda, é ter um desenvolvimento todo ou boa parte da liderança desenvolvida dentro dessa realidade. E aí não é só desenvolver pessoas... Não é só desenvolver pessoas para lidar com diversidade, mas também pessoas que fazem parte de grupos minoritários para serem líderes, né? Pessoas LGBTs dentro da liderança, mulheres pretas dentro da liderança, pessoas com deficiência na liderança, e todas as outras pessoas que fazem parte da minoria precisam também fazer parte dessas lideranças. É assim que também vai oxigenar também a maneira de pensar a diversidade dentro da empresa. E ter metas definidas, com acompanhamentos e indicadores. Isso é ter uma maturidade para a diversidade e inclusão. Se a gente passar um pouquinho no próximo slide, a gente vai ver que nos últimos 2 anos, a gente vai fazer uma comparação bem rápida aqui, vendo que a média de maturidade, ela continua a mesma. Então, as pessoas que analisam as suas empresas como tendo uma média maturidade em relação à diversidade e inclusão, continua a mesma. Mas olha só, a baixa maturidade cresceu. Pouquinho cresceu alguns pontos percentuais, mas já está mostrando para a gente como as empresas elas também estão deixando um pouquinho de se tornarem mais maduras em relação a essa pauta, né? O que chama bastante atenção, porque é uma pauta muito importante, e a gente vai trazer, dentro dessa pauta, os principais desafios, né? Que são engajar a liderança, encontrar talentos de grupos minoritários e tornar os processos de recrutamento e seleção mais inclusivos. Você vê que esses dois últimos desafios que eu citei,
encontrar talentos de grupos minoritários e tornar os processos seletivos mais inclusivos, eles dialogam bastante, porque a gente tem que pensar em maneiras de fazer um processo seletivo que seja realmente equalizante, né? Pessoas de grupos minoritários, muitas vezes, não têm os mesmos acessos que pessoas de outros grupos. A gente tem que pensar um pouquinho sobre a evasão escolar, que é muito forte entre pessoas trans, é muito forte entre pessoas negras, por conta da violência, por conta da necessidade de fazer escolhas sociais em relação às suas vidas. E é muito importante a gente ter processos seletivos que possa abarcar também essas diferenças, né? E aí se torna esses principais desafios, que é uma tendência. É também, nos nossos últimos anos, os principais desafios apontados em relação ao engajamento da liderança, em relação a encontrar esses grupos minoritários e esse processo seletivo mais inclusivo. São 3 dos principais desafios que se mantêm nas últimas pesquisas como os principais desafios. Assim também como se mantém os grupos que são trabalhados em relação à diversidade e inclusão, com destaque muito majoritariamente às mulheres. É interessante perceber, esse ano, uma troca, uma mudança que aconteceu em relação aos anos anteriores. Pela primeira vez, o grupo de pessoas com deficiências ultrapassou o grupo de pessoas LGBTQIAP+. Então, dentro das prioridades trabalhadas dentro das ações de diversidade e inclusão do último ano, as pessoas com deficiências assumiram a 3ª posição. Então, a gente tem mulheres, grupos étnicos raciais e pessoas com deficiência como os 3 pilares. É interessante a gente perceber que as mulheres estão bastante em liderança e os outros 3 grupos aparecem bem coladinhos, porque as pessoas entendem que a importância da diversidade e inclusão dentro desses grupos minoritários. É uma visão bastante interessante. Por fim, a gente perguntou pela primeira vez sobre a relação das gerações. A Dani estava falando lá atrás, respondeu a Giovana em relação às questões das diversidades geracionais dentro dentro da gestão de pessoas, e a gente resolveu trazer isso para o relatório. A gente trouxe essa pergunta em relação a qual é a geração que você tem mais dificuldade de lidar em relação às expectativas do trabalho. Se existe essa dificuldade. Primeiro a gente pergunta se existe. Se existe, exatamente. Tem ou não tem, né? Não sei vocês aí no chat, mas tem ou não tem? Pela pergunta da Giovana, acho que tem, né? Temos ali uma questão. Aqui a gente tem o meio a meio, né, Gil? É verdade. Daí a gente resolveu fazer, né? A gente percebendo essa urgência do mercado, né, Dani? A gente resolveu trazer para o relatório e aí a gente perguntou: tem ou não tem? E a maioria das pessoas responderam que sim, existe realmente esse desafio. 51,6% apontou esse desafio. E aí a gente quis saber, beleza, se tem, onde que está? Qual é a principal geração que traz esses desafios, que mais tem tornado essa gestão mais dificultosa, né? E aí, no próximo slide, a gente vai ver um destaque muito grande para a geração Z, que é a geração nascida entre 1996 e 2010. Aí não está escrita a porcentagem, aí eu trouxe a porcentagem escrita aqui certinho, que é de 68,1% das pessoas respondentes indicaram a geração Z como aquela geração que tem maior desafio para a gestão de pessoas. Dani? E é super interessante, essa é a primeira vez que a gente faz essa pergunta, né, Gil, sobre a questão geracional, justamente por ser uma grande demanda ali, né, do próprio mercado, de entender um pouco mais o que está acontecendo. Quem é um pouco mais antigo de mercado de trabalho vai lembrar que a gente passou pelo mesmo problema, por isso que é o tema daquele artigo que eu citei ali, com a geração Y, né? Então, assim, sempre que tem uma entrada de uma nova geração, dá uma balançada no coreto, né? Então, as empresas ficam ali, tá, mas o que está acontecendo? Especialmente com a geração Z, a gente tem a entrada dessa geração no mercado especialmente delicado, como eu já mencionei, e todo um arcabouço tecnológico, né? Cada geração que entra com uma mentalidade mais tecnológica que vai aí tendo alguns conflitos ou algumas questões com as gerações anteriores. E as gerações anteriores, olha que interessante, a segunda de maior
que colocam aqui, então, primeiro a Z e a última é Baby Boomer. Então, a gente está nos dois opostos. Lembrando, né, que as gerações elas têm ficado mais tempo no mercado de trabalho. E não é à toa que, como a Gil passou aqui no slide anterior, as pessoas com 50 a mais, né, que no começo aparecia numa amostragem muito tímida aqui no nosso relatório, a gente tinha ali pessoas, mulheres, né, liderando a agenda de diversidade, a questão de gênero, e depois já étnico-racial, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, ali como naquele mais ou menos ali dividido, e 50 a mais era muito tímido e está crescendo. E está crescendo por essa realidade também. A gente tem pessoas mais velhas ali no mercado de trabalho trazendo toda essa complexidade. Eu não gosto muito de falar de choque, mas essa complexidade em lidar com as novas gerações. Vamos passar. A gente tem muitas perguntas aqui, né, das pessoas. Eu vou tentar passar aqui rapidinho o próximo pilar ISG, né? A gente tem algumas questões ligadas e tentar responder algumas perguntas de vocês para a gente passar aqui os principais pontos do nosso material. ISG, também perguntamos sobre ISG, né? Assim, diversidade na sequência ESG, que também tem uma questão aqui, um grande desafio para as empresas. A gente continua enxergando essa pauta como um grande desafio, porque a maioria, né, ali você tem 23,8% diz que não tem iniciativas, ações ou políticas estruturadas de ESG ainda em 2023, né? Isso no relatório do ano passado. Quando a gente vai para 2024, aqui, a mesma coisa. Na verdade, até aumenta um pouco. 25,75 diz que não tem ações políticas, práticas estruturadas em relação a ESG. A ordem não mudou muito, de 23 para 24. Então, a gente mostra que é um mercado ainda muito imaturo, tem muito que aprender ainda em relação a essas práticas. A gente tem uma empresa no ecossistema Great People que fala justamente sobre isso, toda a jornada ESG, desde os primeiros passos até explicar e estruturar essas políticas. O que a gente observa muito é que existem práticas pontuais de responsabilidade social, de sustentabilidade, mas elas não estão organizadas ainda de uma forma mais estruturada aí, que possa ser encarado como uma política ESG, né? Então, a gente tem essa demanda também, a gente percebe essa dor do mercado e isso é retratado aqui no nosso relatório também. Acho que podemos passar para o próximo. Sobre a signatária do Pacto Global, isso também demonstra ali, né? Não tenho prática, preciso melhorar no tema, conheço muito pouco, tal. E aqui a gente vê que a grande maioria também não é signatária do Pacto Global. Saúde mental, acho que a gente tinha até algumas perguntas sobre saúde mental aqui, Gil. Você pode até me resgatar aqui, me ajudar aqui, mas a gente tinha algumas perguntas sobre a questão da saúde mental, né? Sim. A Thaís Paola, ela perguntou aqui se existe mudança em relação ao tema da saúde mental. Sinto que as pessoas ainda não podem ser elas mesmas, e isso serem sinceras sobre como estão se sentindo emocionalmente. Thaís, é muito interessante essa pergunta, porque a saúde mental, como bem disse a Dani, se tornou o principal desafio de 2023 pela primeira vez dentro do nosso relatório em 6 anos de pesquisa. Então, assim, a saúde mental está mesmo em voga, né? É uma questão muito séria, né, Dani? Não, ela foi entrando muito assim, né? Lá no início, pessoal, a gente não falava sobre isso. E vocês sabem muito bem que esse é um tema tabu até pouco tempo nas empresas, e em muitas empresas ainda é um tabu, né? Falando aí em empresas nível Brasil, né? Diferentes níveis de maturidade de gestão, diferentes tamanhos e portes, a gente sabe que a gente ainda tem um exercício muito grande de desconstruir esse tabu da saúde mental. Que felizmente, eu sempre digo que esse foi o lado bom da pandemia, né? Colocou o assunto à mesa, né? Falou, vamos discutir? Temos um problema, né? Então, o ruim é que a gente descobriu que muitas pessoas passaram a ter, né, questões relacionadas à saúde mental. Maior ansiedade, estresse, depressão, burnout, todas essas questões foram colocadas, aumentadas, né? E, por outro lado, o lado positivo é que a gente começa a lidar com isso, né? Quer aprender sobre isso. Então, Thaís, se existe uma relação ao tema de saúde, sim, a gente percebe que as empresas estão mais dispostas a falar sobre isso.
né? Querem entender como lidar, né? A gente falava até então sobre práticas de qualidade de vida, né? Que tinha ali, de uma forma muito tímida, a pauta saúde mental, mas era uma outra questão. Hoje entra fortemente saúde mental. De novo, a gente sabe muito bem disso, porque também temos uma empresa aí no ecossistema, né? A Great People Mental Health, que trata totalmente com isso. Então, desde palestras, né? Conscientização da liderança, workshops, e essa conscientização que você coloca aqui, que é muito importante, das pessoas serem elas mesmas na organização, carregando, né, o pessoal e o profissional. Aliás, essa é uma das perguntas da pesquisa do Great Place to Work, né? Eu posso ser eu mesmo aqui? Parece tão simples, né? Mas ela é tão fundamental, né? Eu posso ser eu mesmo com tudo, com as minhas dores, né? Com os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, pedir ajuda, questão de vulnerabilidade. Então, a gente vem sim percebendo uma mudança, mas que assim, está no início, né? Eu acho que é o início dessa mudança. Não é à toa que a gente pergunta aqui, né? Se você tem a preocupação da empresa, ela é absurda. Então, a gente viu ali, mais de 90% acredita que saúde mental é um ponto estratégico. Mas quando a gente pergunta se essa empresa tem orçamento direcionado, aí muda de figura, né? Então a maioria não tem. Eu sei que é importante, mas eu ainda, isso aqui não está no meu orçamento, isso aqui não está em discussão, tal. Eu ainda vou ver lá para frente como é que eu vou tratar disso. Então, por isso que assim, o assunto entra, a gente começa a mudar de postura em relação a ele, mas a gente tem ainda um caminho a percorrer para que ele entre de fato, como diz aí o Dr. Pedro Shiozawa, né, da Mental Health, né, que saúde mental é cultura, né? Isso é bem importante. Então, a gente passa de saúde mental como um benefício para a saúde mental sendo uma estratégia, e hoje a gente fala que saúde mental é cultura das empresas. E é até interessante fazer um gancho aqui para vocês participarem do concurso, do sorteio que está tendo dos livros. Um dos livros é um livro sobre trabalho protege do Dr. Pedro, e é muito importante a gente falar sobre isso, participar mesmo dessa discussão e trazer essa discussão para dentro da empresa, quebrando esse tabu, né, Dani? Porque realmente a saúde mental, ela não é só uma postura de ações estratégicas, ações soltas e tudo mais. É um pensamento mesmo, é uma cultura. O trabalho ele pode proteger a partir desse cenário. Perfeito. Vamos lá, temos aqui as principais ações adotadas, né, em prol da saúde mental, que para a gente ir fechando esse tópico da saúde mental. Ainda continua sendo palestras e rodas de conversa sobre o tema, né? Há uma demanda bem importante sobre mais forte, o caminho que entra, né, para falar, vamos falar sobre isso, de qual forma? O principal delas é palestras e rodas de conversa. Segundo, entra no treinamento das lideranças, olha a liderança aparecendo ali, né? De novo, é por meio da liderança que a gente consegue mudar essa mentalidade das empresas, da cultura. Então, o líder é quem vai ditar essa cultura, portanto, treinar essa liderança para a pauta de saúde mental é bem importante. Em terceiro lugar, terapia online como benefício. Tá? Esses são as três práticas mais adotadas em relação ao tema saúde mental. E se a gente perguntou pela primeira vez se a empresa registrou um aumento no número de afastamentos, né, por doenças relacionadas à saúde mental nos últimos anos. E olha só, temos, felizmente, a maioria não, mas tem um grande percentual, a gente não pode ignorar, 41% das empresas disseram que sim, né? Então, assim, quando a gente entende que esse foi o principal apontado como o maior desafio das empresas, por uma conscientização maior, mas é por uma dor latente mesmo, né? Estamos perdendo pessoas, né? Impactando isso na saúde mental do indivíduo, no clima da organização e, obviamente, no resultado financeiro da empresa também. Então, você vai pela conscientização e vai pela dor da empresa entrar esse assunto, de fato, na pauta estratégica. Dani, inclusive, eu estou recebendo aqui do ponto da produção, aqui do pessoal, brincadeiras à parte, mas no site do Primavera Bis, o pessoal que acabou de me comunicar que todos que estão participando da nossa live ao vivo estão com desconto de 20% de desconto, ganharam 20% de desconto em todos os livros do nosso ecossistema no site do Primavera Bis, utilizando o cupom Tendências. O pessoal vai colocar aqui no chat para vocês o site do Primavera Bis para vocês entrarem e também o cupomzinho certinho para vocês copiarem e aproveitarem esse 20% de desconto
Ah, já está aqui, ó, já está aqui. Ah. E aí vocês podem aproveitar esse 20% de desconto e trazer um pouco dessa realidade que a gente está discutindo sobre a saúde mental para dentro também da sua empresa. Olha que legal. Tá? E tem muito livro bacana no Primavera Bis. Primavera também é empresa do nosso ecossistema, né? Tem vários, um catálogo bem bacana de livros, o Primavera Bis, de livros mais voltados a negócios. Então, meu livro está lá, o livro do Cauê está lá, os livros que são sorteados. Aproveitem aí o super desconto. E agora vamos falar de desenvolvimento de pessoas, outro pilar aqui do nosso relatório. Né, Gil? Aqui a gente tem... Sim. Esse também é um pilar que a gente trabalha desde a série histórica. Em 2018, a gente vem perguntando... Lembra que eu falei das habilidades lá atrás? Soft skills e hard skills? Praticamente já passei esse slide aqui para vocês na fala ali. Quando a gente pergunta, há dificuldades em contratar pessoas? Há uma enorme dificuldade. Né? Em quais aspectos, principalmente? Né? Qual que é a principal lacuna de desenvolvimento de habilidades e competências dos seus colaboradores? E aqui a gente tem, como eu já adiantei lá para vocês, um meio a meio. Há um gap, né? Uma lacuna de competências e habilidades comportamentais que a gente conhece como as soft skills no mercado, mas também uma lacuna importante das habilidades técnicas, né? Então, assim, eu sempre falo isso, não é só soft, não é só hard, a gente precisa das duas coisas, e isso fica aqui bem evidente no nosso relatório, faltam as duas pontas. E é muito interessante perceber a porcentagem disso, é um empate técnico, né? Não tem como a gente dizer o que é mais importante do que o outro, porque é a primeira vez, inclusive, dentro da série histórica que habilidades comportamentais aparecem com um pouquinho de percentual acima do que as duas divididas, mas é um empate técnico ainda. As pessoas estão precisando desenvolver seu lado socioemocional e também seu lado técnico. É preciso trabalhar o seu lado pessoal e o seu lado profissional juntos. Nós somos uma pessoa só, né? Não tem como separar. E falando das habilidades ainda, né, nessa parte de desenvolvimento de pessoas, o que as empresas, né, as pessoas que responderam ao nosso relatório, consideram, a gente tem uma boa parte de pessoas ligadas à gestão de pessoas, consideram mais importantes hoje, né? A gente perguntou quais seriam as principais habilidades dentro desse conjunto entre soft e hard skills. E aí a gente tem esse conjunto aqui das top 5, né? Das top 5, né? Capacidade de resolver problemas complexos, né? Nesse mundo que não para de mudar, você não sabe o que vai ser, você acorda, você não sabe como é que vai ser amanhã, né? Eu brinco que quem fala sobre futuro de trabalho, né? Ou futuro de negócio, não tá ali, né? No pior trabalho do mundo, porque não dá para a gente planejar, entender nada, né? Por isso que eu gosto de falar mais de passado de trabalho do que de futuro, né? O passado dá para a gente ter uma análise sobre o que talvez vai vir a acontecer, né? Porque cravar o futuro, a gente já sabe aqui pelo nosso próprio relatório que é muito difícil, né? Bem improvável. A capacidade de liderar e influenciar, né? Essa capacidade de você estar ali sendo um bom agente influenciador para os times, né? E para fora também. Resiliência, que tem a ver com esse momento complexo também, está aí, né? Capacidade de adaptação, de você ser resiliente, conhecer o negócio, né? Olha só que interessante, conhecer o negócio está em quarto lugar, né? Não está em primeiro lugar. Né? E, por fim, o pensamento analítico. Então, são aí as eleitas 5 principais habilidades. E a mais importante, né, a mais importante nas empresas hoje, acho que aqui são as 5 que a gente passou. Acho que dá para passar. Aqui tem a lista completa, tá, pessoal? Depois vocês vão baixar lá, a gente tem a lista completa, mas aquelas são as 5 principais. Sobre investir no desenvolvimento de lideranças, a gente já apontou ali no início que o desenvolvimento de liderança, ele segue na toada nos últimos 3 anos como a principal prioridade de gestão de pessoas. Então, não poderia ser diferente, né, Gil? A gente tem ali, pretende investir no desenvolvimento de liderança? 90% diz que sim, né? A gente percebe esse gargalo, essa demanda enorme, preciso treinar, preciso capacitar, preciso desenvolver os meus líderes para entender e traduzir esse novo mundo ali na ponta com seus times. Falando nela, né, a liderança, né, que aí vem sendo o ponto mais crítico do nosso relatório. Quais as características? E a gente perguntou, lembra das habilidades? Habilidades para uma forma geral, mercado de trabalho de forma geral. Aqui a gente vai falar do líder ou da líder, né? Quais são as características mais valorizadas pelas empresas nas lideranças? Olha só o que apareceu em primeiro lugar.
empatia e gestão humanizada. A gente tem falado muito sobre a gestão humanizada, a liderança humanizada, a necessidade de você ter um líder mais próximo, um líder que conheça cada um exatamente da sua equipe, um líder que conheça, como a Thaís colocou, né, a pessoa na sua integridade, né, colocar emocionalmente essas pessoas. Por isso que parte dos treinamentos de saúde mental é capacitar também a liderança nesse aspecto. Então, essa empatia e gestão humanizada aparece como a característica mais valorizada nas lideranças, acima de entregar resultados. Né? Então, a gente tem ali o entregar resultados, obviamente, é uma capacidade muito importante, mas ela aparece em segundo lugar. E terceiro, também despontou a resiliência e adaptação às mudanças, que tem tudo a ver, novamente, com esse cenário volátil que a gente vive. Então, esse líder ele tem que ser um líder aberto, né, e muito flexível, né? Flexível, resiliente e adaptável. Acho que esses são os 3 adjetivos ali da liderança, obviamente, juntamente com a questão da empatia e ser um líder mais humanizado. Essa questão da empatia e da liderança humanizada, né, Dani, casa muito com o desafio em relação à saúde mental que a gente está apontando. Você vê como é que o relatório ele vai se fechando, e é muito interessante que vocês façam um download do relatório, pessoal, por conta disso. A gente está trazendo os guidelines, mas tem muito mais informação ali que vocês vão poder aproveitar. E aí, casa você pensar em um líder, uma pessoa na liderança empática e humana, com a questão da saúde mental. Vou aproveitar aqui para chamar vocês para conhecerem o programa de imersão da YouLeader, Great Leader to Work. O pessoal vai colocar também o link aqui para vocês, que também é um treinamento de capacitação da liderança em todos os sentidos, em amplos os sentidos. O trabalho da YouLeader é muito grande em relação a olhar para essa liderança e levar ela para um outro lugar, né, Dani? E o líder também é uma empresa do ecossistema. Eu falei no começo que Great People tem todas as soluções aqui. Né? O foco é colocar pessoas no centro, olhando para todas as diretrizes ali, pilares de gestão de pessoas. Então, saúde mental tem, né? A gente falou de ESG, a questão de diversidade, a gente também tem uma empresa no ecossistema mais recentemente ligada a esse tema, né? Estudando esse tema e também criando práticas. E o líder ali, né? Como a empresa que vem desenvolvendo muitas lideranças no Brasil. Então, aí fica a oportunidade para vocês participarem dessa imersão. Olha só que legal, gente, falando, legal, né? Legal e um desafio enorme para os líderes. Coitados dos líderes, eu falo, né? A liderança está ali, né, sendo questionada, né, cobrada o tempo todo. Mas em relação à liderança específica, falando das habilidades, e o que a gente precisa de mais atenção? O que está faltando mais nessa liderança? Olha só que interessante, comunicação e feedback. E aí volta a comunicação. Olha como as coisas se conversam. A gente falou que comunicação entrou ali num pós-pandemia muito forte como principal desafio, como principal prioridade. E quando a gente chega para a liderança, que é essa liderança que está desenvolvendo os times ali na ponta, o que está faltando? Está faltando comunicação e feedback. Né? Então, é aquela liderança que ainda está imersa numa estratégia, numa entrega de resultados, muito focada em metas, né? Muito focada na sua agenda, e não tem tempo para fazer o quê? Gestão de pessoas. Não tem tempo para conversar, para dialogar, conhecer as pessoas efetivamente, genuinamente da sua equipe e, portanto, dar esse feedback. E quando a gente fala desse feedback, pessoal, não é aquele feedback estruturado uma vez por ano, feito pela avaliação de desempenho. É o feedback contínuo, né? É o feedback, foi muito bem, ou vamos melhorar aqui, né? Aquela conversa constante com as pessoas da sua equipe. Em segundo lugar, aparece inovação, né, como um gargalo, então uma demanda também por esse líder ser mais inovador, que é uma resposta, né, que o mercado de trabalho pede, né? Então o mundo muda, está tudo mudando, tudo não sei o quê. Eu preciso ter líderes mais inovadores diante desse contexto. E olha que interessante, apareceu diversidade e inclusão também como um gap, que conversa com, quando a gente perguntou, que a Gil passou para vocês ali, quais os principais pontos, né, de desafios para que a diversidade e inclusão volte a ser uma pauta estratégica, aparece como a liderança como um gargalo, e ela volta aqui. Né? Essa é uma pauta que ou é ignorada ou não é muito bem entendida pela liderança. Podemos passar aqui, porque eu estou preocupada aqui com o nosso horário, é muito tempo, eu estou só de olho no relógio, de olho no chat.
O pessoal está aqui querendo muita coisa, olhando outros chats aqui. Pessoal, me desculpem se a gente não está conseguindo responder todas as perguntas, mas assim, acho que o pessoal dos bastidores pode colocar também os meus contatos aqui, da Gil, no LinkedIn, a gente tenta trocar ali, se alguma coisa ficar solta aqui para a gente continuar essa discussão que é super rica. Formatos de trabalho, né? Quem não quer saber disso hoje, né, Gil? Aproveitar aqui, ó, gente, já está o QR Code já na tela, para você poder baixar o relatório, né? Então, se algumas outras dúvidas ficarem, quando vocês baixarem o relatório, vocês vão ter muitas informações, vão vir outras dúvidas também, pode contatar a gente está aqui para conversar. E quando a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, né, a gente perguntou qual é o atual modelo de trabalho adotado pela empresa, e a maioria, pela primeira vez na nossa série histórica, é 100% presencial, né? É importante a gente perceber que o impacto aqui do cenário do isolamento social, da prevenção em relação ao Covid, que fez com que muitas pessoas adotassem outros métodos de trabalho, mas atualmente as empresas estão voltando para o 100% presencial, e não é uma questão só de híbrido, tá? É presença todos os dias mesmo, 7 por 7, 5 por 5, 5 por 7 por 5, 7. 7 por 7. Eu estou viajando, imagina? 5 por 5, tudo ali certinho. É uma volta mesmo para o presencial, uma tendência que está sendo marcada. Quando a gente fala sobre o modelo híbrido, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, que ele também tem trazido algumas alterações dentro dessa perspectiva do cenário anual do nosso relatório, né? No caso desse modelo híbrido, pode passar para mim, David, rapidinho o slide? A gente tem visto também que tem mudado uma característica que é 3 dias na empresa e 2 dias em casa. Até o ano passado, essa jornada da jornada híbrida era um combinado entre a liderança e as necessidades da presença de quais dias que você vai estar aqui, quais dias que você não vai estar, era um combinado entre liderança e liderado. Atualmente, a gente percebeu que isso já está virando um modelo bem mais estabelecido, bem mais rígido e formal. Então, as empresas elas já têm estabelecido os dias que elas querem que os trabalhadores, os colaboradores estejam presentes dentro da sua rotina. É para trazer até mesmo em relação ao trabalho, um certo controle, uma certa segurança dos dias e tudo mais, da gestão de pessoas mais próxima, né, fisicamente, mas não necessariamente próxima, né, em outros sentidos, né, Dani? Olha, sobre modelo de trabalho, a gente pode fazer um próximo webinar, tá? Porque tem muita coisa para falar, né? Então, a gente vem observando isso desde que entra 2021 ali com toda essa discussão. Lembra que eu falei para vocês que quem crava o futuro do trabalho está perdido? Porque lá atrás a gente falava, o futuro do trabalho é híbrido, né? A gente fala, mas é híbrido, é óbvio que é híbrido. É híbrido nada, né? As empresas estão voltando fortemente. 2023 foi marcado por esse retorno. Então, das empresas que tinham se estabelecido como híbrido, naquele 3 e 2, eu brinco que começaram 3 e 2, nada, 4 e 1, 4 e 1, nada, volta todo mundo, né? A gente foi num movimento, né, de retorno, há uma polêmica em torno disso, aqui dá vários cruzamentos e análises para a gente entender, parte do desengajamento que a gente falou lá na frente, que começa a ser um grande desafio para as empresas engajar as pessoas. Por que estão desengajadas? Por que estão desengajadas? Muitas vezes pela volta compulsória desse trabalho, né, presencial. Então, é um componente importante. Tem a ver com as questões geracionais também, né? Uma geração que entra no mercado de trabalho conhecendo uma flexibilidade limitada e agora ela precisa ir para o modelo presencial. Esse ponto que a Gil colocou aqui, né, na mudança da política, ela também conversa com o desafio lá atrás, que desenhar um novo modelo de trabalho estava entre os principais desafios até 2023. Esse ano caiu para 4º ou 5º lugar, né? Porque as empresas já estão mais estabelecidas no seu formato. E a questão é que estão mais estabelecidas, indo mais para o mundo presencial do que para o mundo remoto. O interessante é que os 10% de remoto que a gente viu ali, empresas que estão no modelo remoto, que é o caso do ecossistema Great People, aliás, estou falando de São Paulo, a Gil está falando de Belo Horizonte, por exemplo, a gente trabalha nesse modelo 100% remoto, se mantém nessa mesma porcentagem. Então, as empresas que aderiram a esse modelo, elas praticamente continuaram, né? A dança de cadeiras foi ali entre o híbrido e o presencial.
E esse ano, pela primeira vez, a gente perguntou sobre uma tendência muito que está sendo testada aí em muitos países, né, Dani, que é em relação à jornada reduzida, com 4 dias úteis na semana na empresa. Isso é um teste que está sendo feito não só no Brasil, mas em outros países também. As pessoas têm acompanhado um pouco isso, e aí a gente resolveu trazer para o nosso relatório sobre essa questão. E olha só, a nossa realidade, né? Nunca pensamos sobre o assunto 43,8% e é impraticável 42,3%. Ainda há uma descrença muito forte em relação a essa realidade do 4 dias úteis na semana, essa jornada reduzida, e vamos ver como é que vai ser. A gente vai começar a acompanhar um pouco mais essa realidade junto com o relatório e também acompanhar em relação a esses testes que estão sendo aplicados, que estão sendo realizados nos Estados Unidos, no Reino Unido e também aqui no Brasil, algumas empresas já estão aderindo a esses testes, né, Dani? Aqui a gente tem muito que pensar ainda, evoluir, né? Dentre as melhores empresas para trabalhar, né, o ranking do GPTW de 2023, a gente já observa que tem uma percentual maior de empresas experimentando isso. Mas no mercado de trabalho brasileiro, isso é ainda muito, muito distante. Nunca pensei sobre isso é impraticável. Então, mas a gente vai acompanhar, tá? A gente promete que ano que vem a gente traz de novo e vai acompanhando como é que esse assunto está se comportando aí nas organizações. Pessoal, a gente chegou ao final, mas a gente vai estender aqui cinco minutinhos para passar o restante do material para vocês. Tem pouca coisa a mais, então eu sei que tem bastante gente aí. Fica com a gente mais 5 minutinhos para a gente passar mais 1 ou 2 tópicos aqui para vocês, tá bom? Sim, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, trazer um pouquinho os resultados da inovação. A primeira pergunta que a gente faz em relação à inovação é sobre o empecilho para esse cenário da inovação, né? E aí a gente vai ver que o maior empecilho tem sido a mentalidade da liderança. Isso é uma tendência que tem acontecido nos últimos anos do nosso relatório. Sempre a mentalidade da liderança tem sido esse principal empecilho, mais um reforço e a importância sobre o treinamento da liderança para poder trazer esses cenários de inovação para dentro da empresa. É interessante perceber que a segunda posição, bem mais distante, né, com 14%, aparece o não temos empecilho, né, parece a inovação. Então, quem não está sendo impedido pelo líder parece que está indo, né? Vamos ver como é que essa realidade se aplica. E quando a gente pergunta sobre a mentalidade da liderança, quando a gente vai focar na mentalidade de liderança como empecilho, nos últimos anos, olha só como é que tem sido essa porcentagem. Tem reduzido, mas tem reduzido e se mantido na casa dos 30% desde 2021. Então, nos últimos 3 anos, esse cenário dessa redução, ela tem se mantido meio que estável, perene, né? Estável, não tem reduzido tanto. Em 2020, 50% apontava a liderança como esse empecilho, e aí a gente estava no cenário de uma transformação digital muito mais forte e muito mais impulsionada por esse cenário de transformação do isolamento social. Hoje em dia a gente não está passando mais essa realidade, mas a liderança ainda precisa se atualizar em relação a esse cenário da inovação, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira vez que a gente fez essa pergunta sobre a utilização de ferramentas da inteligência artificial na rotina do trabalho. A gente percebeu, né, Dani, muito crescimento de chat GPT para lá, chat GPT para cá, né, e outras ferramentas, e aí a gente perguntou sobre isso, né, Dani? O lindo do relatório é que a gente tem série histórica para comparar e vai introduzindo pilares, né, desse movimento todo para trazer esse mapeamento geral do mercado de trabalho e dessas relações de trabalho de uma forma geral. E aqui entra esse pilar novo da inteligência artificial. E a pergunta mais simples possível que a gente falou, vamos começar dessa forma, a sua empresa usa algum tipo de ferramenta? 40% diz que em algumas atividades pontuais, então ainda está naquela fase de experimentação. O que chama atenção é que 37, mais de 37, 31, né? Acho que está aqui por cento, não trabalha com IA, né? Um percentual alto num 2024 que a gente está falando, nesse mundo totalmente ali, né? Bem que está respirando inteligência artificial. 24% dizendo que ainda está em fase de aprendizado para saber como vai melhorar, ou seja, já ouvi falar, estou aqui tentando entender isso, e apenas menos de 5% diz que esse é o foco da organização.
Então, aqui, o próximo slide reforça um pouco isso, porque a gente pergunta se você acredita que a inteligência artificial vai substituir algumas funções. A gente viu pelo relatório do Fórum Econômico Mundial, né, dizendo, o FMI soltou que mais de 50% das atividades serão substituídas pela inteligência artificial, e esse percentual sobe para 60% quando a gente fala nas economias desenvolvidas. E aqui há uma discrepância, né? Então a gente vê que a maioria ainda não vê, né? A 46% não, eu não acredito nisso, né? Outro possivelmente. Então a gente tem ainda muito que entender sobre essa nova realidade que já é presente. Então, assim, inteligência artificial não é coisa do futuro, é coisa do presente, né? Então, a gente tem muito que amadurecer nessa pauta aí, falando em mercado de trabalho brasileiro. Negócios, aqui é o nosso último pilar, né, Gil? A gente também colocou esse pilar aqui para acompanhar a questão de mercado. Ele poderia estar coladinho ali no início, mas veio aqui para o final, só pensando se os resultados da organização cresceram em 2023 comparado no ano anterior, em 2023 e 2022. A maioria, 70%, quase 72% diz que sim, né? Então, se tem negócios, felizmente, aí prosperando de um ano para o outro. O próximo slide diz em relação à perspectiva de futuro, né? Não, aqui ainda passado, de quanto foi o crescimento, né? Então, a gente tem ali um percentual, mas eu acho que o mais interessante é a perspectiva de futuro. Faturamento previsto para 2024 é maior, é igual, menor do que 2023, né? Então, você tem também aí na mesma toada, mais 70% espera crescer e mais de 70% espera que o faturamento seja maior, né? O previsto. Próximo, David, para a gente ir chegando aqui para o final, principal desafio do CEO, né? A gente falou tanto, né, Gil, da liderança, das habilidades da liderança, que essa liderança precisa ser mais humanizada, quais os principais gaps, comunicação e feedback e tal, mas quando a gente chega para o principal desafio do CEO, a gente está falando em crescimento e performance, né? Então, esse CEO, ele precisa entregar resultados, então acho que ele precisa desenvolver esse outro lado, assim, a equipe precisa estar muito bem em questão de saúde mental, em questão de tudo que a gente trouxe aqui para vocês de flexibilidade, encontro de novas gerações, ter esse pavimento muito bem feito, né? Esse ambiente de trabalho muito bem sólido e um ambiente de trabalho, acima de tudo, de confiança, para que essa liderança consiga atingir ali o crescimento dos negócios e ter performance nos resultados dos negócios também. É isso, Dani. A gente chegou no fim, né, da nossa apresentação em relação ao relatório. Convidamos todos vocês, todos que estão nos acompanhando, a fazer o download do relatório. E antes da gente terminar, temos os falar, nomes. A gente tem que falar os nomes dos sorteados. Isso. Eu sei que a gente tem muita gente ainda, então agradeço aqui a presença e a super audiência de todos vocês. Como eu disse, eu peço só desculpas por não estar conseguindo responder a todos, mas assim, conecte com a gente ali, aqui, né, no LinkedIn. A gente vai ter o prazer de continuar essa conversa com vocês. Baixem o relatório e vamos aos ganhadores. Vamos Quer sim, falar aqui, aí, Gil? Temos aqui a listinha. Hein? São 3 vencedores, gente. A Caroline Oliveira, da FVO Alimentos, o Luiz Leme, da Telelaudo, e a Yara Cristina Oliveira, do CIEE. Parabéns para Caroline, Luiz e Yara. Vocês ganharam o kit dos livros do nosso ecossistema. O pessoal vai entrar em contato com vocês para poder, né, fazer esse envio. E parabéns para todos vocês que nos acompanharam também por esses momentos. Foi um prazer estar aqui junto ao lado da Dani. Falar sobre tendências é muito interessante, porque a gente olha por um passado, a gente dá uma olhada em tudo que aconteceu, a gente vê essa série histórica que a gente elabora junto com o ecossistema Great People e Great Place to Work, para tentar olhar para o futuro e imaginar o que a gente pode fazer para melhor daquele local e o melhor do que a gente pode ter, que é para as pessoas. A gente foca sempre as nossas ações para as pessoas. Eu queria muito agradecer a todos vocês que passaram um pouquinho até do tempo com a gente aqui. E muito obrigado, Dani, muito obrigado, David, Lari, todo mundo que ficou aqui no Bastidores para ajudar a gente na elaboração desse webinar.
Obrigada, Gil. Prazer dividir a telinha aqui com você. Obrigada, pessoal, todo aí que apoiou a gente, né, nos bastidores anteriores, né, porque tem muita preparação para esse relatório e por essa audiência incrível, né, que continua aí mandando comentários. Obrigada aqui pelos parabéns. É realmente um prazer compartilhar esses dados, insights com vocês. No relatório tem muito mais e ao longo do ano tem muito mais também. Muito conteúdo nas nossas redes sociais do ecossistema Great People e Great Place to Work. Então acompanha a gente por lá. Por todos os lugares. A gente está por aqui, né, conectados para falar de trabalho, de gestão de pessoas e tudo que envolve esse maravilhoso mundo do trabalho. Foi um prazer, pessoal. Ótimo dia aí para vocês. Até a próxima.